Olá, nono ano, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Professor Marcelo, espero que vocês estejam bem. Então, vamos dar continuidade à nossa aula, porque na aula passada foi uma aula de apresentação, né? Vocês viram todo o conteúdo programático para o ano inteiro. E agora nós iremos começar o nosso primeiro bimestre falando sobre voleibol. E hoje nós iremos falar um pouco sobre os jogadores, né? E um pouquinho também sobre as substituições. Então vai ser muito extenso. Vai ser uma aula curta, objetiva. Peço que vocês leiam a apostila. Eu acredito que vocês já tenham obtido a apostila do nono ano, né? Se não, procure a coordenação, que a coordenação estará separando para vocês, entregando para vocês a apostila, né? Não sei de qual forma que será feito, mas eu preciso que vocês estejam com a apostila em mãos e acompanhando essa aula. Bem, as nossas aulas, para quem optou, né, ela será híbrida. Como assim, professor? Será uma videoaula, terá toda semana, e uma aula marcada, né, a cada 15 dias, né? Acho que vai ser assim, dessa forma, né? Ainda não tenho a certeza, sei que a turma será dividida. Agora não sei qual será a quantidade de alunos, por isso que eu não posso dizer se é a cada 15 dias ou a cada 20 dias, não sei. Então sei que vocês terão que ver com a coordenação qual o dia correto, quanto tempo vocês estarão em sala de aula, para poder estar revendo a matéria, né, junto comigo, tirando dúvida de vocês em relação à matéria, para vocês terem um acompanhamento um pouco mais próximo, né, que agora está mudando o que nós estamos passando, né, em relação à pandemia, né. Estamos conseguindo, já temos a vacina, né? Já estão algumas pessoas, né? A galera mais antiga, né? Os senhores e as senhoras, né? Com mais idade estão tomando a vacina e vai descendo bem devagar. Ao longo do tempo aí nós seremos vacinados e, se Deus quiser, tudo isso aí vai passar, estaremos na sala de aula, na quadra, muito tranquilos. Assim eu espero. Então, em vista, vamos para a nossa aula. Iremos falar sobre o voleibol. Nessa primeira parte, eu vou falar para vocês sobre o quantitativo de jogadores. Em cada equipe, em quadra, né? São 6 jogadores por equipe. E também tem 6 reservas em cada equipe. E aí partimos agora para substituições. No técnico, ele tem 6 substituições que ele pode fazer por 7. Vocês sabem que 7 é um período de quantidade de pontos, como se fosse o primeiro tempo do futebol, o segundo tempo, mas vocês sabem, já chegaram até aqui, então vocês sabem que é dividido por 7, né? Então nós temos as substituições feitas por 7. São somente 6, professor? Sim, só pode 6 substituições, porém por 7. Nós temos mais de um 7, não é? Então, sendo que cada jogador ele só pode ser substituído e retornar à quadra uma única vez, sempre naquele a quem o substituiu. Como assim, professor? Vamos falar do jogador A. O jogador A, ele começou jogando em quadra. E aí o técnico precisou que o jogador B substituísse o jogador A. Então B vai lá e entra naquele período ali, o jogador A vai para o banco e espera ele retornar. E o jogo continua rolando.
E aí acontece que o técnico precisa que o jogador A retorne. O jogador A retornará na posição em que o jogador B está naquele momento. Lembrando que existe a rotação. Você não vai entrar igual no campo de futebol. Vou substituir o lateral. O cara vai para a posição do lateral. Não, no voleibol ele irá para o lugar aonde esteja o jogador que o substituiu. Entenderam? Então o jogador A ele vai até na posição onde o jogador B está no momento. E essa substituição é sempre realizada entre o final de um ponto e o início do ponto posterior. Como assim, professor? A equipe realizou um ponto, aí você substitui e vai acontecer um saque. Então você pode substituir antes que o saque aconteça, no início do ponto posterior, ok? Dando continuidade, então, vamos lá. Bem, eu botei uma imagem, deixa eu ver se eu consigo com um cursor aqui. Ah, tá, consegui. Tem os jogadores, né? Nós temos 6 jogadores aqui. Em uma dessas posições aqui está o líbero. Esse aqui que está mais no centro aqui. Vai depender do esquema tático que cada técnico utilize, mas geralmente o líbero ele fica aqui no centro e na zona de defesa, ok? Vamos lá. A regra permite que o líbero ele pode ser substituído infinitamente. Como assim, professor? São ilimitadas as substituições em que o líbero se encontra. Ele pode entrar no lugar de qualquer jogador que esteja na zona de defesa, aqui nessa parte mais clara, que vocês conhecem, porém ele só pode ser substituído pelo mesmo companheiro que havia saído para o lugar dele, entendeu? Aí eu tenho um líbero aqui fora. E aí, não, eu tenho um jogador aqui fora. Aí ele vem aqui, substitui o líbero sai. O líbero volta aqui para a posição onde que ele estiver no momento da rotação, ok? Bem, o líbero, as suas substituições são ilimitadas, não tem aquele quantitativo de 6 por 7, né? 6 substituições por cada 7. Ele não, é ilimitado. Tanto o quanto vai o substituir, mas somente nessa posição. Isso segundo as regras do voleibol. Ah, professor, aconteceu que o jogador que está na ponteira aqui, ou no oposto, ele se lesione. Mas só que aí o técnico ele já utilizou as 6 substituições. O árbitro, ele pode autorizar que a equipe coloque um outro jogador que esteja num banco de reserva para essa partida, para ele poder ser substituído. Vamos supor aqui que esse ponteiro aqui caiu, torceu o pé aqui, deu uma luxação e não consegue mais jogar, ele sai fora e aí entra um outro jogador, mesmo que já tenha ocorrido a 6ª substituição nesse set, ok? Então, o jogador que se machucou e saiu, ele está lesionado. Então, ele já é excluído automaticamente do jogo. Ele não pode mais retornar essa partida. E vai continuar, então, o quê? 6 jogadores na quadra jogando e 5 jogadores na reserva. Eu espero que vocês possam ter compreendido. Vou dar aquele resumão mais uma vez para que vocês possam entender. Vamos lá. E agora vou ser um pouco mais corrido, que vocês já pegaram, né? Então nós temos 6 jogadores
por equipe. Cada equipe, vamos lá, a equipe do Pinheiros, vamos supor, a equipe do Pinheiros tem 6 jogadores na equipe dele e também tem 6 reservas. No caso, ele tem 12 jogadores, sendo que 6 em quadra e 6 reservas. E aí vamos falar um pouco sobre as substituições. O técnico ele pode substituir 6 vezes por cada set, sendo que cada jogador ele deve ser substituído e retornar à quadra uma única vez, sempre no lugar daquele jogador que ele o substituiu, não pode ser no lugar de outro. E essa substituição ela é sempre realizada entre o final de um ponto e o início do ponto posterior, ok? As regras ela permite que o líbero, né, ele tenha um quantitativo, não tenha quantitativo de substituição, ele é ilimitado, não tem quantitativo de substituições. O líbero é ilimitado e quem o vai, no caso, substituir. Por isso, que esse camarada que vai substituir pode retornar e voltar ali, por causa que é na posição onde o líbero se encontra no momento, e sempre na zona de defesa, nunca na zona de ataque, porque o líbero ele não vai para a zona de ataque. Quando ele chega na 5ª posição, ele é automaticamente substituído. Em caso de lesão e já passou as 6 substituições, o árbitro ele pode e deve permitir uma recolocação de um jogador que esteja no banco de reserva para essa partida, né, para esse momento. E o jogador que se lesionou ele não pode mais voltar, retornar para esse jogo, ele é automaticamente excluído desse jogo. Beleza? Então, espero que vocês possam ter compreendido. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação a essa aula, vocês anotem no caderno de vocês. Quando nós estivermos em sala, vocês podem me perguntar, que eu vou fazer mais um outro resumão lá e vou explicar em relação à matéria. E vocês podem perguntar, pergunta à vontade, que eu estou aqui para orientar vocês e ensinar vocês um pouco mais do voleibol. Beleza? Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau, turma!